pessoal da Cruz Gloriosa Pai do Senhor. Amém. Motivo de alegria, mais uma vez, vir a essa casa, convidado aqui pelo pastor Cláudio, companheiro de longa jornada. Longa não, porque ele não é muito velhinho comigo, né? Mas bastante tempo. Irmãos, eu estava até pensando em mudar a mensagem, e Deus me deu uma mensagem para trazer aqui na sexta-feira. Fiz anotações aqui, e até guardado, né? Tem que trazer o irmão orando aqui, falou, que ele fala que Deus está mandando, não que ele queira. Mas eu vou procurar resumir cada horário. Abram as Bíblias, vocês, que a minha já está aberta aqui, no livro de Atos, no capítulo número 2. Versículos de 36 a 42. Amém? Ou melhor, 47. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o versículo, os irmãos leiam. Como eu não conheço todo mundo aqui, não sei, posso pedir alguém para ler e a pessoa ficar acanhada, aí eu vou apontar o pessoal que veio comigo para ler. Ok? O versículo 36 diz assim: saiba, pois, com certeza, toda essa casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. 37, irmã Kelly. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Irmã Carmen, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Querem? E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Querem? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Do carne. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Querem? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Agora vamos todos ler juntos esse versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Bom, irmãos, como eu disse que essa mensagem Deus já havia me dado desde a sexta-feira, aí foi necessário que eu escrevesse alguma coisa. E também aproveitei, irmãos, a revista da Escola Dominical, esse trimestre que a gente está falando acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais, para tirar muita coisa que a igreja precisa viver, não só saber. Até papel de projeto, não deu para digitar legal, não deu para digitar, para trazer legal para os irmãos, a gente trouxe. Eu quero falar sobre o tema, é os sinais
de uma igreja cheia do Espírito Santo? Primeiro, irmão, não precisa ficar gritando glória, só quero que você entenda, não desperdice a glória. Só se Deus tocar no seu coração e se despertar da glória, você vê glória. Não fica falando glória só porque você aprendeu da glória repetidamente, sem entender o que você está ouvindo. Primeiro a gente dá glória, primeiro a gente tem que entender. O que é dar glória? Dar glória é porque alguém fez alguma coisa exuberante. Aí você dá glória por sinal de agradecimento. Mas vamos lá. A gente separou esses textos aqui, do versículo 36 ao 47, e a gente trouxe uma introdução. A gente usou não só a revista da Escola Dominical, como também a gente usou o livro de esposo do pastor Caio Fábio, para aproveitar bastante, para que pudesse ser até um estudo. Porém, Deus mandou falar isso aqui. Quando eu confirmei, foi na quinta-feira, com a diaconisa Laura, ela mandei perguntar a data que o pastor Cláudio convidou assim, segundo. Pensei que ele havia confundido a data. Aí ela mandou a data direitinho, eu falei, então tá legal. Então aí, foi na sexta-feira eu comecei a estudar para trazer essa palavra. Quero que vocês entendam bem. Ó, o Espírito Santo derramou-se sobre a igreja no dia de Pentecoste. Pentecoste. O que é Pentecoste? A gente vai depois falar sobre isso. 120 crentes foram selados com o Espírito Santo naquele dia. Pentecoste era uma das festas dos judeus. Das 3 principais festas dos judeus, tinham muitas comemorações, irmãos. Eles festejavam muito, festejam até hoje, no Antigo Testamento. Mas 3 eram festas prioritárias deles, que era a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, que se dava 50, de Pentecostes quer dizer 50. Festa de Pentecostes se dava 50 dias depois da Páscoa. E todas essas festas apontavam para quem? Para Jesus. Em Jesus cumpriu a Páscoa e em Jesus cumpriu o Pentecostes. Por quê? Jesus depois, ele morreu, como dele estava escrito, ele padeceu no nosso lugar, ele morreu porque ele precisava ressuscitar e não ia ressuscitar sem morrer, né, irmão? Morreu. Mas morreu para assumir a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas dores, o nosso sofrimento. Houve um momento que Deus olhou para Jesus, contemplando as nossas misérias, o nosso pecado. Algum momento que Jesus teve um silêncio do Pai, e ele sentiu também o peso da morte, a agonia, porque ele sabia que não seria apenas uma morte comum, mas ele faria toda a crueldade que Satanás, revoltado, porque ele sabia que Jesus veio a esse mundo para dar oportunidade àqueles que crescem de ser salvos, de ser libertos da maldição do pecado e da morte eterna. Foi por isso que Satanás vivia revoltado, procurando toda a oportunidade. E aí, querido, Jesus morreu, ressuscitou, como ele falou, no terceiro dia, e ficou 40 dias na terra, com seus discípulos, teve a oportunidade de se reunir com eles, dando as últimas instruções acerca da continuidade da obra redentora. Os discípulos, mais precisamente aqueles apóstolos, aqueles 12 que ele escolheu a dedo assim para fazer parte da administração da igreja, receberam detalhadamente instruções que eles precisavam, não todas, porque Jesus disse que depois eles fariam obras extraordinárias, muito maior do que a que Jesus fez, porque Jesus ficou apenas 3 anos de ministério, mas o suficiente para dar uma capacidade sobrenatural àqueles homens, para transformar homens rebeldes, arrogantes, soberbos, presunçosos, em instrumentos que glorificassem e exaltassem o nome do Pai. Jesus nunca fez nada na terra se não tivesse um único objetivo: exaltar e glorificar o nome do Pai.
Nós observamos que nos nossos dias algumas pessoas recebem dotes, talentos, dons ministeriais e dons espirituais para realizar a obra de Deus, para receber poder para fazer a obra. E alguns, depois que acostumam com os dons, acabam desprezando, desvalorizando e pensam que são eles o dono do poder. A Bíblia é verdade que Deus não se arrepende do dom que dá. Enquanto o sujeito não pecar, às vezes ele está meio arrogante, meio fora do esquadro, fora do prumo, desajeitado, mas ele está ali na presença de Deus. Então, se houver necessidade, Deus vai usar. Deus usa pessoas das mais variáveis formas, porque o Senhor tem multiforme maneira de agir. Às vezes nós não alcançamos grande bênção da parte de Deus, porque a gente fica esperando Deus agir do jeito que a gente está pensando, do jeito que a gente está querendo. Mas Deus não age do jeito que a gente quer, irmãos. Ele age do jeito que Ele quer. Então a gente observa que nesse dia de Pentecostes estavam 120 pessoas reunidas no cenáculo, orando, clamando. É bom que entendamos que não foi marcada para eles uma data. Vocês vão ficar 10 dias lá e eu vou cumprir a promessa. Não. Eles foram para lá sem saber, ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tem muita gente que desanima quando tem uma promessa. Às vezes está perto de receber a bênção, mas não permanece. Mas é interessante entender que no dia dessa promessa, no último dia da promessa, quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus foi levado aos céus, tinha 500 pessoas, 500 discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras. Mas os que permaneceram foram apenas 120 no cenáculo, quando a promessa se cumpriu. Irmão, são muitas pessoas que vêm em busca da bênção de Deus. Mas o Deus da bênção, ela não quer compromisso. São muitas pessoas, culto de libertação, quantas pessoas que vêm à igreja porque ela quer ser curada. Ela quer ser liberta dos problemas demoníacos. E Jesus faz isso quando ela vem buscar, porque ele diz que quem buscar, encontra. Mas, querido, o maior milagre que uma pessoa pode receber não é a cura da enfermidade, não é a solução do problema do casamento, não é a porta de emprego aberta, não é a prosperidade financeira, não é comprar um carro novo do último tipo, uma casa na grande metrópole, casa de praia, casa de campo, não. O maior sucesso, o maior prêmio que um homem consegue é a salvação que Jesus nos comprou com um preço caríssimo, que homem nenhum poderia pagar. Ele quis fazer isso, não é porque nós merecemos. Mesmo aqueles que nasceram no berço evangélico, irmãos, não mereciam salvação. Salvação é fruto da graça de Deus. Graça. Lembre-se, graça quer dizer favor imerecido. Favor imerecido. Ninguém merece. Aprove a Deus nos conceder pelo seu beneplácito. Isso é consentimento. A palavra beneplácito quer dizer consentimento. Deus consentiu que o seu Filho padecesse para nos garantir a salvação. E Jesus disse, numa conversa com Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está condicionada em crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, você pode ser bonzinho, você pode ter religião, você pode escolher a melhor filosofia de vida para seguir, você pode ter fama, ter prestígio, ter honra, você pode até estar na igreja, participar da Santa Ceia, mas se você não crê em Jesus de fato, não tem salvação. Mas pode acontecer isso? Pode, irmãos. Porque o espírito do engano, ele atua no meio dos verdadeiros. Por quê, irmãos? Há uma dificuldade incrível com o falso, porque o falso parece com o verdadeiro.
Claro, quando chegasse assim um falso ajudador, sai em nome de Jesus, sai daqui. Não quero assunto com você, mas o problema do falso é que ele parece com o verdadeiro. E às vezes ele parece muito mais, que ele parece até. Paulo disse que, se possível, ele parecia até com um anjo de luz. Vem com sapatinho de algodão, irmãos. Mas a ferradura está por baixo para destruir. Mas vamos lá, a gente dividiu, não sei se vai dar para falar tudo, em 4 tópicos, para a gente entender a importância de uma igreja cheia do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo não é só aquela igreja que canta muito, que pula no poder, que vira cambalhota, que sobe monte, desce monte, não. É a igreja que obedece. É a igreja que vive a palavra. Tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não falam em mistério. Não tem dom nenhum. Mas são cheios do Espírito Santo. Porque reverencia a palavra, honra a palavra, vive a palavra. Aleluia. Então, irmãos, o estudo da palavra, ele era, o primeiro tópico que a gente está falando, ele era, a igreja primitiva, ela era adotada no estudo da palavra. O aprendizagem da palavra, eles se orientavam pela doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Será que era uma nova regra, diferente do que Cristo ensinou? Não, irmão. O que eles dizem em doutrina dos apóstolos, os apóstolos, eles tiveram no curso teológico de Jesus, olha que privilégio, irmão. Ficaram 3 anos no curso teológico de Jesus. Além de aprender na prática, eles tiveram os últimos conselhos da parte do Senhor Jesus para que permanecesse firme e que transmitisse com autoridade, porque a autoridade, irmão, não é brutalidade, não é arrogância. A autoridade é viver o que você ensina. Então, querido, é bom que entendamos que, se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, devemos saber ser submisso à doutrina dos apóstolos. Aqui, quem representa os apóstolos aqui? É o ministério aqui, os presbíteros, o pastor. Agora, ele precisa estar de acordo com a palavra. Porque Deus não aceita o erro, não aceita o engano, mesmo do pastor. O pastor tem que manter a vida dele pela palavra, para que ele tenha autoridade naquilo que ele fala, naquilo que ele ensina. Então ele tem que ter cuidado com a própria vida. Ih, irmão, acho que não vai dar para todo mundo. Vamos lá, outra coisa importante que os apóstolos viviam, nós lemos aqui, e uma igreja cheia do Espírito precisa viver. Sabe o que, irmão? Comunhão. Comunhão vem da palavra grega koinonia. Quer dizer, irmão, se dar um ao outro. O significado de koinonia tem duplo sentido. Compartilhar os nossos recursos com o outro. Isso é difícil, né, irmão? Parece ser simples. Porque mais tarde nós só fazemos isso com um amigo. Se for um amigo, uma pessoa bem chegada, se precisar de alguma coisa, a gente serve. Mas, irmãos, viver a comunhão de Deus não é só fazer para quem a gente acha que a gente é simpático, não, irmão. É ajudar ao necessitado. Isso que é comunhão. Aleluia! Tem muita gente que, se tiver um amigo dele próximo, ele divide tudo que ele tem. Mas se não é um amigo, irmãos, se é uma outra pessoa alheia, aí ele maltrata, não vai trabalhar, não vou dividir o meu. Está faltando Deus na vida. Porque a coinonia é praticada ao próximo. Quem é o próximo? Será a pessoa que ele está sentadinho do nosso lado? Não, irmão. É o que tem necessidade no momento. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo precisa viver a coinonia, comunhão sincera. Aleluia! Onde a gente possa orar e a oração do Pai Nosso tem efeito na nossa vida. Sabe, queridos? Vamos lá para a questão do perdão. Quando oramos o Pai Nosso, você chega lá no versículo 9, no capítulo 6 de São Mateus, está escrito: e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
bonitinho, tem um olho verdinho, cabelinho lisinho. Mas esse negão aí joga ele para fora. Não, vou amar todo mundo igual. Está dando para entender como que é difícil ser cheio do Espírito Santo? É diferente do que a gente ensaiar alguma coisa para cantar. Cantou bonito, cantou que até encantou, mas e a vida dele? Está encantando o Espírito Santo? Vamos lá. Se eu não terminar, quem sabe outra vez eu volto aqui, né, irmãos? Mas algo interessante, ó. Se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, não podemos estar alheio às necessidades dos irmãos e nem a do próximo. Você está vendo o irmão uma crise, sabe que o irmão está no osso, e você está com o bolso cheio, mas não ajuda. Aí você diz que ele vai trabalhar. Sabe, irmãos? O irmão chega para você e fala, irmão, estou numa situação difícil. Estou precisando de um gás, você está com dinheiro no bolso, você. Vamos orar, irmão. Oração não vai encher o bujão de gás, irmão. E em extremo caso, sim, eu já fiquei sabendo de situação que alguém estava no sufoco no trânsito, de repente acabou o combustível no carro, e a pessoa encurvou-se no carro, Senhor, tem misericórdia com a minha família, nesse lugar tão deserto. Ajuda, Senhor, até que eu possa chegar em casa. Faça com que esse combustível possa se multiplicar, até que eu possa chegar em casa. Foi lá no carro, virou, o carro pegou e foi embora até chegar em casa. Só que ele pediu para chegar em casa, ele precisava pedir para chegar no posto, né, irmão? Para colocar abastecimento. Quando chegou em casa, o carro travou. Agora tem que arrumar. E agora os carros modernos têm dificuldade, né, irmão? Para poder botar com litrinho, tem uma mangueirinha, tem mais dificuldade. Então a gente tem que saber pedir também com inteligência, irmãos. Às vezes nós recebemos mal porque pedimos mal. Não sabemos pedir. E às vezes pedimos simplesmente pela nossa vaidade, para gastar com nossos próprios deleites. Mas se você pega alguma coisa que é honroso, Deus se agrada. Porque o nosso Deus é benigno, Ele tem prazer. A Bíblia diz que Deus tem prazer na benignidade. Aleluia. Deus tem prazer em fazer o bem. Mas só que Ele conhece nossos corações. Você está pedindo alguma coisa por vaidade? Por soberba? Para mostrar que você é melhor do que o seu irmão? Ele não vai dar, não. Outra coisa importante na vida da igreja cheia do Espírito Santo é a adoração. Adoração não é só cantar. Viu, irmão? Adoração não é só gritar. Glória a Deus! Tem pessoa que até perturba, você está sendo até dela. Ela fica gritando toda hora, glória a Deus, mas não está prestando atenção em nada. E nem deixa você prestar atenção. Eu sempre gosto de contar algo que eu vi acontecer. Uma irmã muito triste porque a irmã mataram o filho dela. Viu, irmão? E ela tem um testemunho quando chorando, irmão, mataram meu filho. Alguém, sem estar ligado, gritou assim, graças a Deus. Irmã, isso é misericórdia, né, irmão? Tem que pensar no que como você vai gritar a sua glória a Deus, como vai adorar a Deus. Então é precipitação. Vamos lá, que é adoração. O que diz? Deveria ter comunhão no partir do pão e nas orações. Sabe partir do pão aqui, irmão? É quando não é bem rápido comer o pão no dia da Santa Ceia, não. Nem você chama a pessoa para tomar café com você de manhã, você parte aquele pedacinho melhor para você, ou mesmo que você diz para outra pessoa. O que ele está falando, irmão, é cuidar da necessidade do outro, orar pelo outro. Toda a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem desejo pela intercessão. O que é intercessão? Intercessão é cuidar do outro, é pedir para o outro. Está precisando se levantar na igreja esse espírito de adoração, de pessoas que saibam dividir o pão, que saibam orar, que não seja individualista, porque muitas das vezes o ministério não cresce porque é individualista. Tudo dele é só entre eles.
Só misericórdia. Todo lugar tem. Gente que parece ser crente, mas não quer ser. Todas as congregações têm. Lá em casa pai tem? Quero ter também. Então, irmãos, é preciso que entendamos o seguinte: não basta ser uma retórica, uma liturgia bonitinha, de ordem, mas o amor está fora de moda daquele grupo. O amor é o vínculo para a perfeição. Gente, não vai dar para fazer tudo não, mas pelo menos um pouquinho. Já tinha outra folha, que só misericórdia.